Vamos tratar do tema de Gilgal ao Jordão, o caminho do discípulo de Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 2, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. Às vezes a gente não faz isso, né? Com um filho, com uma esposa, com alguém. A gente está indo enfrentar uma situação, você diz: me espera aqui que eu vou ali resolver. Então ele diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel, que é Beit El em hebraico. Beit é casa e El é Deus. Em português, Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: você está sabendo que o Senhor tomará o seu Senhor de sobre a tua cabeça? E ele disse: eu sei, calai-vos. Elias disse a Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora para Jericó. Para onde? A Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó e Jericó. E diz o versículo 5, que então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, os discípulos, se chegaram a Eliseu e disseram: sabe que hoje o Senhor tomará o seu Senhor de sobre a tua cabeça? Ele disse: sim, eu sei, calai-vos. E a gente termina no verso 6, que diz: e Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora ao Jordão. Elias, que representa a unção de Deus, ele ensina para Eliseu, que representa o discípulo, todos nós, quais são os 4 passos que temos que dar. Nós já vimos aqui alguns domingos atrás, aqueles que são mais frequentes sabem disso, que quando Josué, no capítulo 5 de Josué, entra na terra prometida, nos versículos 2 e 9, vai deixar bem claro que o primeiro lugar que eles entram se chamava Gilgal. Como chamava? Gilgal, que significa pedras ordenadas, ou 12 pedras ordenadas, e também tem o sentido de rolar para longe. Um sentido mais profundo ainda de abandono, algo que você tem que abandonar. E nós vimos estudando aqui, que lá eles fizeram uma circuncisão coletiva. Por quê? Uma aliança com Deus coletiva. Porque o povo que saiu do Egito, todo se circuncidou. Mas o povo que nasceu no deserto naqueles 40 anos, quantos anos que eu falei? 40 anos, eles não sabiam nada sobre circuncisão e eles não eram circuncidados. Então Josué, antes de entrarem na terra, e como diz o verso 9, experimentariam as novidades da terra, diz o texto em Josué, que o povo, antes de entrar nas novidades, na bênção das novidades da terra, eles tinham que fazer uma circuncisão, que era um pacto com Deus, uma aliança, onde um pedaço de carne seria largado no caminho. Por isso Gilgal tem o sentido de superar a carne. O primeiro passo na vida de qualquer pessoa que vai seguir a Deus é superar a carne, é rejeitar a carne, é rejeitar a natureza pecaminosa, é rejeitar os apetites errados, porque a velha carne tinha que ser removida. Nós vimos no Novo Testamento a explicação disso. Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, versículo número 11, que o despojamento da carne que fazemos hoje, Paulo usa essa expressão, despojamento da carne, que se faz em Gilgal. Paulo disse: hoje não é através de uma circuncisão no corpo, é através de uma circuncisão no coração, é uma marca no coração, é uma aliança interna, é algo muito mais profundo. Não é alguém de fora dizendo que eu tenho que ler a Bíblia, não é alguém de fora dizendo que eu tenho que orar, não é alguém de fora dizendo que eu não tenho que mentir, não é alguém de fora dizendo que eu não tenho que roubar, não é alguém de fora dizendo que eu tenho que amar a minha esposa, não é alguém de fora dizendo que eu tenho que honrar o meu marido. Não é de fora para dentro, é algo de dentro para fora, que não me deixa continuar no caminho errado. Você vai para o caminho errado e algo diz para você: isso não está certo, e você fica incomodado com o pecado. Isso é Gilgal. O primeiro passo na vida de alguém que vai caminhar para o céu é abandonar a velha natureza, abandonar a carne. E os que são de Cristo Jesus, quem está me ouvindo hoje e sabe que é de Cristo Jesus? Deixa eu ver. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne, já passaram por Gilgal, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros e sentindo inveja uns dos outros. Número 2. Aí Elias disse para Eliseu: agora eu vou para Betel. Diga Betel. Diga outra vez, Betel. Betel fala de superar o mundo, porque a palavra Betel significa casa de Deus. Beit El, casa de Deus. Primeiro eu abandono a carne, agora eu levanto um altar para Deus. Porque, olha o que diz Gênesis 12, aliás, verso 8. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali Abraham edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Betel, querido, era o lugar onde Abraão edificou a sua conexão com o céu. Porque um altar tem o propósito de estabelecer comunicação com Deus. Um dos propósitos de altar é dizer que a pessoa está se oferecendo para Deus como sacrifício. Naquela época a pessoa oferecia sacrifícios. Então era uma forma de se entregar inteiro a Deus. Um altar, então, era como se fosse uma antena de transmissão para o mundo espiritual. Esse era o sentido de levantar um altar. Um altar mandava mensagens para o mundo espiritual. Um altar maligno chamava os demônios. Um altar feito para Deus era uma conexão ao mundo espiritual. Hoje nós não levantamos mais altares. O altar que levantamos para Deus é no nosso coração. É através da nossa vida de adoração, da nossa vida de oração, da nossa vida dedicada a Deus todo o tempo. Veja o que vai dizer o texto sagrado. Abraão estava em Betel e a primeira coisa que ele fez, levantou um altar para Deus e o adorou, se conectou com Deus. Porque no capítulo 12, Abraão foi para o Egito, saiu de Betel e foi para o Egito. O Egito simboliza o mundo. Que simboliza o Egito? O mundo. Então Abraão sai e vai para o Egito. Pergunto, Abraão levantou um altar no Egito? Você pode ler todo o capítulo 12. Ele vai para o Egito e não levanta um altar. Agora, no capítulo de número 13... ele volta a Betel. Olha só, a gente estava no capítulo 8, pulamos para o capítulo 12, e agora pulamos para o capítulo 13. No capítulo 8 ele está em Betel. No capítulo 12 ele está no Egito. No capítulo 13 ele volta para Betel. E aí o texto sagrado vai dizer: fez as suas jornadas do Negueve até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor de novo. O que significa isso? Abraão havia perdido a comunhão com Deus, a conexão com Deus, enquanto estava no Egito. Contudo, quando ele volta ao lugar original, quando ele volta a Betel, ele volta a invocar o Senhor mais uma vez, e o nome do Senhor é exaltado. Apenas no Betel espiritual nós conseguimos ter comunhão com Deus e entregar a Ele a nossa vida. Betel fala sobre vencermos o mundo. Fala sobre vencermos o quê? O mundo. Porque nas Escrituras o Egito representa o quê? O mundo. Veja o que diz a sua Bíblia em 1 Iohanã, a primeira carta de João, com 5 capítulos só. 1 João, capítulo número 5, 2 versículos, o 4 e o 5, e diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí ele pergunta no verso 5: quem é o que é capaz de vencer o mundo, senão aquele que crê? Quem aqui crê? Você já venceu fevereiro. Terceiro e penúltimo, Elias diz: fica aqui que agora eu estou indo para Jericó. Jericó fala de batalha espiritual. O nome de Jericó significa lugar podre. Está no capítulo 6 do livro de
Josué. E disse, naquele tempo Josué fez o povo jurar, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e tornar a reedificar Jericó. Jericó significa lugar podre. E o significado simbólico de Jericó, para nós no Novo Testamento, fala de batalha espiritual. Então é como superamos Satanás. Veja, em Gilgal vencemos a carne, em Betel vencemos o mundo, em Jericó vencemos o maligno. Quarto e último, Elias diz assim: agora eu estou indo para o Jordão. E Jordão significa superando a morte, porque o vale do Jordão é o vale da morte. Mas eu quero hoje fazer um upgrade nessa morte e aplicá-lo para além de uma visão superficial. Não é só a morte para o mundo, a morte para a carne. O Jordão significa batismo, porque em Romanos capítulo 6, Paulo diz que quando eu me batizo, quando eu sou mergulhado nas águas, eu estou sendo sepultado, eu estou sepultando a velha natureza, que era culpada, aquela natureza que devia ser condenada, eu estou sepultando ela, porque ela já morreu. E quando eu tiro a pessoa da água, graças a Deus a gente tira, eu estou profetizando, diz Romanos 6, a ressurreição para uma nova maneira de viver. Então o batismo significa morte e ressurreição. Todo discípulo de Cristo tem que passar por Gilgal, abandonar a carne; Betel, vencer o mundo; Jericó, batalha espiritual com o diabo e vencer; Jordão, batismo, morri para a velha natureza e nasci para uma vida com Cristo.